Olá, boa tarde. Nesse nosso novo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre os temporários e os terceirizados. O que significa o trabalho temporário, o que significa o trabalho terceirizado. Muitas vezes nós vemos algumas discussão em relação a esses dois temas. Algumas vezes a gente acaba vendo pessoas que trabalham nessas circunstâncias e que não têm a real noção do que realmente significa ser temporário ou ser terceirizado. Então, para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre o temporário. É importante que nós, desde já, tenhamos essa noção de que o temporário, ele é um contrato de trabalho que tem um prazo determinado, certo? E é um contrato específico. O que isso significa? Ele está previsto em uma lei especial, certo? E existe uma característica muito peculiar, que no caso nós temos três partes nessa relação. Nós temos a empresa que vai ser a tomadora de serviços, que é aquela que vai se beneficiar diretamente da prestação de serviços, vai ser o posto de trabalho desse temporário. E nós temos a empresa que é a empresa temporária, aquela que contrata efetivamente o temporário. E nós temos, por fim, como eu acabei de falar, o temporário, que é o empregado que presta esses serviços nessa condição por prazo determinado. Então, essas três partes, a empresa tomadora e a empresa temporária, que é a responsável em contratar a mão de obra temporária, elas têm uma relação, certo? Um contrato, no qual lá se estabelece as respectivas condições e, diante desse contrato, a empresa temporária vai e contrata esse funcionário, certo? Esse contrato, ele geralmente é feito para substituir os funcionários regulares daquela empresa. Exemplo, eu tenho um funcionário que vai sair de férias, eu tenho um funcionário que vai ser afastado por decorrência de um acidente de trabalho, ou até mesmo em decorrência de algum problema de saúde, ou eu tenho uma licença gestante, eu tenho uma gestante que vai se afastar, então eu preciso suprir essa mão de obra, então eu preciso de um temporário, certo? Ou ainda em situações que haja um acréscimo extraordinário de trabalho e que justifiquem a contratação daquele funcionário para suprir essa necessidade durante um determinado prazo, certo? O que nós precisamos ter em mente é que, embora esse contrato ele seja por um prazo determinado, a lei estabelece um limite. E qual é esse limite? 180 dias, sejam eles consecutivos ou não, certo? Esse é o primeiro ponto. Mas e se eventualmente não for respeitado esse prazo, o que acontece, né? O que acontece é que esse contrato, né, passa-se a ter um vínculo com a tomadora de serviços, certo? Uma vez que eu não cumpri os 180 dias, eu continuo a um vínculo, portanto, com a tomadora. Essa é a consequência, certo? Essa empresa que contrata esse funcionário temporário para prestar serviços na tomadora, ela não pode cobrar nenhum tipo de taxa, de mediação, de comissão desse funcionário, certo? A própria lei que rege o contrato temporário, o trabalho temporário, proíbe qualquer tipo de cobrança por mediação, por intermediação. Agora, existe sempre uma pergunta, mas vamos supor que eu estou prestando serviço numa empresa X, essa empresa é uma empresa conceituada, que tem patrimônio, que está há muitos anos no mercado, mas a minha empresa, que é a que me contratou a temporária, ela não está bem e, infelizmente, ela vem se encerrar, ela vem a falir. Como que eu fico, né? Como ficam os meus direitos trabalhistas? Nesse caso, é importante que nós tenhamos a exata noção de que, ocorrendo a falência dessa empresa de trabalho temporário, aquela empresa que ela é a tomadora dos serviços, ela passa a ser solidariamente responsável a essas obrigações trabalhistas, a esses direitos trabalhistas. A responsabilidade é solidária, certo? Em relação aos direitos, o funcionário temporário, eles têm os mesmos direitos em relação a um empregado que não seja temporário. Exemplo,
A remuneração tem que ser a mesma da categoria, certo? Se há piso salarial, eu tenho que respeitar esse piso. A questão da jornada de 8 horas, também eu devo respeitar. A questão do adicional de horas extras, uma vez que haja a prestação de serviços extraordinário, eu tenho que remunerar de forma extraordinária também, com respectivo adicional. Eu tenho que conceder as férias proporcionais, o descanso semanal remunerado, a questão do adicional também devo respeitar, a questão da proteção previdenciária da mesma forma. Então, os direitos, eles seguem essa lógica, certo? E nós temos um ponto importante, que a lei ela não autoriza, ela proíbe que eu contrate funcionários como temporários para substituir aqueles funcionários que estão em greve, certo? Então, no caso de greve, eu não posso substituir com a contratação dessa forma. Essas empresas que são empresas temporárias, que contratam funcionários temporários para poder levar para essas empresas prestadoras, tomadoras, elas têm que estar devidamente registradas, certo? Elas são registradas no Ministério do Trabalho e um ponto importante é que há toda uma logística para que essa pessoa contratada como temporária, ela não preste serviços diferentes ao qual ela foi contratada. Então, a empresa tomadora, ela não pode utilizar para atividades distintas daquelas que não estejam previstas no objeto do contrato, certo? Esses serviços que são contratados, eles podem ser prestados tanto na sede da empresa tomadora, como em outros lugares que são apontados por essa empresa tomadora, certo? Não precisa ser na sede, na filial, pode ser em outros pontos que ela estabeleça e seja devidamente convencionados, certo? Esse é um ponto importante também a ser destacado, certo? E a terceirização? Aí vocês podem me perguntar o que ela tem de diferente do temporário. A terceirização, ela não vai ter necessariamente um prazo determinado, certo? E nesse caso também há uma relação trilateral. Eu tenho o funcionário terceirizado, eu tenho a empresa que é responsável em contratar, a empresa responsável pela terceirização, e tenho a empresa que é a tomadora de serviço, aquela que é beneficiária daquele serviço, daquela mão de obra, certo? Isso ocorre geralmente para a prestação de serviços de vigilância, de limpeza também é muito habitual, certo? Antigamente nós tínhamos um ponto que era a discussão se eu poderia ter a terceirização de atividade fim da empresa ou apenas atividade meio. Então, até algum tempo era apenas para atividade meio, então eu poderia para vigilância, no caso. Mas se eu era uma metalúrgica e o meu objeto fim, a minha atividade fim era a fabricação de peças, eu não poderia contratar terceirizados para isso, para a fabricação de peças. No entanto, o STF vinha entendendo que, em decorrência da livre iniciativa, eu podia sim contratar para atividade fim, e isso ficou muito claro depois daí da reforma trabalhista. Então, eu posso ter também para atividades fins da empresa, certo? O objeto dessa terceirização é a prestação de serviço específico, certo? O local da prestação também vai ser convencionado entre a empresa tomadora e a empresa que é responsável pela contratação desse terceirizado. E nós temos um ponto muito importante, que é a questão da responsabilidade subsidiária da empresa tomadora, no caso de não pagamento, aí ou não recolhimento da FGTS, INSS por parte da empresa que é responsável pela contratação desse terceirizado, certo? O vínculo, o registro funcionário, tanto temporário quanto terceirizado, ele tem com aquela empresa que é responsável por sua contratação, não com a tomadora, certo? Bom, nós vamos ficando por aqui. Em breve eu vou voltar e no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre acidente de trabalho, doença profissional e estabilidade, que são assuntos que são
habitualmente discutidos e questionados. Eu fico por aqui e eu agradeço aí a sua atenção. Muito obrigada e até mais.